Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Instalações Elétricas Predial e Residencial. Nessa segunda aula nós iremos abordar o conceito de eletricidade e abordar também as grandezas elétricas. O que são as grandezas elétricas? É justamente tudo aquilo que você ouve no dia a dia ao se tratar de eletricidade. Você pega um equipamento dentro da sua residência e nele até está descrito o que é corrente, qual que é a corrente desse equipamento, qual que é a tensão deste equipamento, qual que é a resistência desse equipamento e até a seção condutora da fiação que você vai utilizar para instalar esse equipamento. Mas para a gente poder estar abordando o que são essas grandezas e também o que é eletricidade, eu vou falar um pouco para vocês do contexto histórico do que é a eletricidade. Então, para isso, nós vamos ter que retroceder um pouco no tempo para poder estar abordando estes conceitos. Então, avançando, pessoal, na dinâmica da nossa aula, eu tenho que informá-los que a eletricidade ela surgiu de forma inesperada, tá? Tales de Mileto, que foi o descobridor da eletricidade, ele descobriu justamente que existia fenômenos físicos que provocaram esse termo da eletricidade através da fricção de uma pedra, que a gente chama de âmbar. Após ele esfregar essa pedra âmbar na pele das suas ovelhas, ele viu que outros elementos se atraíam a essa pedra. E logo após essa descoberta, essa pequena descoberta, surgiu os estudos físicos e científicos que pôde estar conceituando a eletricidade. Então, para definir para vocês de forma física o que é a eletricidade, eu coloquei aqui justamente no nosso slide um átomo, tá? Para vocês entenderem qual que é o fenômeno que gera a eletricidade. Quando a gente vai fazer o estudo das micropartículas, que compõem justamente o átomo, nós sabemos que tem alguns elementos, como os prótons, que está justamente localizado no núcleo, na parte central desse átomo. E tem também os elétrons, que ficam circulando em volta desse núcleo. Quando os elétrons vai de encontro aos prótons, estão ali juntos, estabilizados, a gente denomina de nêutrons. Esses opostos, cargas positivas e negativas, elas estão em constante ali sinergia, e trabalham justamente dessa forma que a gente está representando para vocês. Então, em volta do núcleo possui várias camadas. E os elétrons que ficam nas últimas camadas, eles tendem a ter uma força de prendimento nesse núcleo bem menor. E justamente a esses elétrons que ficam mais soltos do núcleo de origem deles, a gente vem trazendo justamente a eletricidade. Por quê? Quando a gente coloca vários átomos, e esses átomos estão ali próximos uns dos outros, a força de atração que o núcleo exerce em cima dos elétrons de alguns átomos podem ser maior do que outros átomos, podendo fazer com que a força que esses elétrons das últimas camadas estão se desprendam do átomo de origem e passe para o átomo seguinte. E esse movimento dos elétrons, que a gente chama de movimento dos elétrons livres, é que a gente vem trazendo o conceito da eletricidade. Então, para me definir o que é eletricidade para vocês, eu poderia dizer que é o movimento ordenado dos elétrons livres dentro de uma seção condutora, beleza? Repetindo em outras palavras para vocês, o movimento que se dá dos elétrons livres dentro de um fio, ou um condutor de cobre, ou algum material condutor, tá? Então, o movimento elétrico, de elétrons livres dentro dessa seção condutora, a gente chama de eletricidade. Lembrando que esse movimento ele tem que ser ordenado, ele tem que ter uma certa ordem, para que a gente não tenha percas justamente
nessa determinada seção condutora. Então, pessoal, vocês já entenderam aqui justamente que a eletricidade é o movimento dos elétrons livres. Partindo então para a segunda parte da nossa aula, eu gostaria que a gente pudesse ver atentamente esses slides, né, que diz respeito às grandezas elétricas. Então, após eu descobrir a eletricidade, eu vou nomear, né, quais são os adventos desse movimento dos elétrons. A corrente, por sua vez, é definida como o quê? O movimento ordenado dos elétrons dentro de uma seção condutora. Se eu tenho um movimento ordenado dos elétrons dentro de uma seção condutora, eu tenho uma corrente elétrica. A unidade de medida da corrente elétrica é dada pelo ampere, tá? Ampere é justamente o nome, né, traduzido da nossa pedra, né, do âmbar, beleza? Depois nós temos a grandeza elétrica chamada tensão. Para que haja a corrente elétrica, você precisa de uma diferença de potencial. Preste atenção nessa figura que está ao lado no nosso slide. De um lado a gente tem a parte vermelha e esses pontos vermelhos representando a nossa carga positiva. Do lado esquerdo nós temos esses pontos azuis representando as nossas cargas negativas. Os opostos, a gente até fala no nosso dia a dia que os opostos se atraem, correto? Então, da mesma forma funciona na eletricidade. As cargas negativas tendem a ir até as cargas positivas, e eu estou utilizando uma ou outra aqui somente para poder fazer essa analogia, tá? Então, uma carga, ela vai em direção a outro tipo de carga, né? Positiva até a negativa, a fim de se anular, né? Então, os opostos aqui também, tá? Se atraem. Quando a gente coloca uma bateria, por exemplo, pega uma bateria, a gente vê que ela tem dois polos, né? O polo positivo e o polo negativo. E é justamente ali que a gente consegue estar diferenciando isso que eu estou explicando agora. Um polo está com mais prótons e o outro polo está com mais elétrons. Então, quando a gente coloca um percurso para os prótons saírem do seu polo e ir até os elétrons, a gente tem ali, né, a nossa passagem da corrente elétrica. Mas esse percurso que eu coloco, normalmente ele tem alguns obstáculos que podem estar impedindo essa passagem dos elétrons nessa seção condutora. E justamente esses empecilhos que a gente chama de resistência, beleza? Então a resistência ela nada mais é que tudo aquilo que impede o movimento ordenado dos elétrons dentro da seção condutora, ok? Toda a minha seção condutora, seja um fio de cobre que você vê na sua casa, ou um fio de alumínio, né, que é mais raro a gente verificar dentro de uma instalação residencial, mas a gente ainda encontra um condutor de alumínio, eles possuem uma determinada resistência. É comumente utilizado cobre por questão de preço, né, e além do preço, a questão da condutividade. Tá? A condutividade em um condutor de cobre ou de alumínio, esses condutores possuem uma resistência bem menor, sendo capaz da corrente elétrica passar sem encontrar obstáculos, né, ou imperfeições nesse tipo de material que possa gerar obstáculo à passagem dos elétrons. E esses obstáculos eu chamo de resistência. Então, só para recapitular para vocês, para a gente não perder o raciocínio, corrente, movimento ordenado dos elétrons em uma seção condutora, ok? Tensão é o que eu chamo de diferença de potencial. Para que os meus elétrons saiam de um ponto A e vá para um ponto B, eu preciso o quê? Ter uma diferença de potencial. Um lado com um potencial mais negativo e um lado com potencial mais positivo, ok? Então, isso daqui eu chamo de diferença de potencial.
Com isso eu faço o quê? Uma excitação dos meus elétrons. Eu instigo os meus elétrons a sair desse ponto e ir para esse ponto. Então essa diferença de potencial eu chamo de tensão. Um exemplo para vocês. Dentro da nossa residência nós temos a tensão 127, ok? Se eu coloco na minha residência uma tensão, né, denominada 220, e isso vocês conhecem dentro da residência de vocês, qual que é a diferença de uma para a outra? A 127, né, ela possui o quê? Uma diferença de potencial, né? Vamos colocar aí 127 vezes, tá? Tô só aqui fazendo um exemplo, tá? Não é assim que funciona, mas é nessa linha de raciocínio. E se eu tenho 220, a vontade dos meus elétrons de sair de um polo para o outro é muito superior ao meu 127, ok? Deu para entender? Então, 220 é maior, né, a vontade. Eu instigo muito mais os meus elétrons em uma tensão 220. Em uma tensão, por exemplo, 380 é muito superior, tá? E uma tensão 440 ou 760, essas tensões elas vão se tornando o quê? Maiores. Então a vontade que eu imponho à passagem desses elétrons de um ponto para o outro é muito superior, ok? Somente para a gente poder ficar aqui bem esclarecido. E a minha resistência é tudo aquilo que impede. Então quando eu pego, por exemplo, uma seção condutora, como eu disse para vocês, um cabo de cobre, né, e troco ele e coloco um pedaço de madeira, por exemplo. A ordenação, tá, do material, as partículas, né, da matéria desse material são tão desordenadas que impede a passagem ordenada dos meus elétrons. Então, tem determinados materiais que possuem uma reorganização da sua matéria que impede a minha passagem da corrente elétrica. Então, esses materiais a gente chama de materiais isolantes, ok? Então, esses materiais que não permitem a passagem da corrente elétrica, eu chamo eles de isolantes. Exemplo para vocês de isolante: borracha, ok? Madeira, tá? E vou fazer uma pegadinha para vocês aqui, ó. A água é um material isolante, ok? Aí vocês vão perguntando, peraí, a água, ela é um material isolante? É sim. A água em sua composição natural é sim um material isolante. Quando a gente coloca aditivos na água, né, sais, minerais e por assim vai, ela se torna, né, um objeto condutor, ok? Então, dando seguimento aqui para a gente poder fazer o desfecho da nossa parte de grandezas elétricas, nós temos a potência. O que é a potência? A potência é a capacidade que eu tenho de transformar a minha corrente elétrica, tá, a minha capacidade da minha corrente elétrica de exercer trabalho. Beleza? Repetindo, potência é a capacidade da minha corrente elétrica de exercer trabalho. A minha potência, ela nada mais é que o produto da minha corrente, beleza? Com a minha tensão. Então, quando eu tenho uma tensão de 127, tá? E tenho uma corrente ali de 10 amperes, eu vou ter uma determinada potência. Se eu tenho ali uma tensão de 220, dá para esses mesmos 10 amperes, eu tenho uma potência muito maior. Então, se eu aumento a diferença de potencial ou se eu aumento a corrente naquela seção condutora, eu posso fazer com que o meu equipamento ele ganhe mais capacidade de trabalho, beleza? Então, a potência ela nada mais é que isso. E a minha energia. A minha energia, ela é a minha unidade de potência, tá? Por um determinado período de tempo. Então, quando eu coloco a minha unidade de potência, por exemplo, é o watt, tá? Então, quando eu coloco watt por hora, quanto que eu exerci, tá? Quanto eu exerci de trabalho
pela aquela determinada hora, eu tenho o meu consumo de energia, tá? A minha unidade de consumo de energia. Então, somente para poder frisar todos os pontos já abordados aqui. Corrente. Corrente é o movimento ordenado dos elétrons em uma seção condutora. A sua unidade de medida é o ampere. Tensão, diferença de potencial. Unidade de medida, volt. Beleza? Resistência, a nossa unidade de medida da resistência é uma letra grega ohm. Beleza? É ômega, tá? E a gente chama ela justamente de ohms, ok? Tá aí a correção. E potência, nós temos o watt como unidade de medida, capacidade de exercer trabalho, tá? E a energia, nós temos a nossa potência por hora ou potência por minuto, né? Quando a gente coloca justamente num gráfico aqui, ó, capacidade de exercer trabalho por uma função de tempo, beleza? Então nós ficamos aqui justamente com essa parte de grandezas elétricas. Dando seguimento, tá? Nós temos justamente aqui, que eu coloco para vocês, um circuito elétrico, tá? Então aqui eu juntei todas essas grandezas elétricas, todo o conceito de eletricidade e coloquei aqui para poder estar explicando para vocês como é que funciona em um circuito elétrico e vocês verem dentro da residência de vocês, tá? Eu tenho aqui uma bateria, acompanha comigo aí, ó. Eu tenho aqui uma bateria. De um lado eu tenho um cátodo, ou seja, né, um polo carregado com mais prótons, com mais unidades positivas, tá? Do outro lado eu tenho um ánodo, né, que é um polo carregado com cargas negativas. E quando eu coloco eles interligados por um circuito, tá? Por uma seção condutora, que é esse trecho que está passando justamente os elétrons, eu tenho um circuito fechado. Eu tenho um caminho para que a unidade positiva vá de encontro à unidade negativa, beleza? Se eu faço isso, presta atenção, se eu faço isso, né, em uma prática, por exemplo, na residência de vocês, pego aqui uma fiação, coloco no ponto positivo e no ponto negativo. O que acontece? Eu fecho um curto, beleza? Por quê? Porque não há resistência naquele trajeto que possa impedir, tá, de que o cátodo, o próton, chegue até o elétron, tá? Não tem nada que possa estar impedindo aquilo. Não tem uma resistência que impede aquilo. Tá? Então ele chega com tanta velocidade, tão feroz, né, que ele acaba o quê? Arrebentando toda a fiação. Beleza? Então ele não encontra nada que impede ele. Por isso, dentro de um circuito, nós colocamos o quê? A nossa resistência. Ok? Nós colocamos a resistência. Seja essa resistência uma lâmpada, seja em si, né, uma resistência, seja um chuveiro, seja qualquer outro tipo de equipamento elétrico que vá consumir, tá, a minha corrente elétrica. Beleza? Então assim eu formo um circuito. Então de um lado eu coloco que a minha fonte de alimentação, que tem esses dois polos, com a diferença de potencial neles, né, que eu chamo de volt. Coloco uma seção condutora, tá, interligando o polo de um ponto até o outro e coloco, né, nesse percurso uma resistência. Nesse caso daqui eu coloquei uma lâmpada, ok? Então assim eu fecho justamente o meu circuito elétrico. Então aqui está o circuito elétrico, a definição da eletricidade, né? Esse fenômeno da eletricidade é justamente isso daqui, ó. Ocorre justamente dessa forma, simples, simplesmente isso, tá? Aqui eu tenho a definição de corrente, então tem equipamento que consome, né, 5 amperes de corrente, por exemplo. Tem equipamento que precisa de 10, tem equipamento que precisa de 15 e por assim vai. Isso daí é o quê? É a unidade de medida dos elétrons necessários para que o meu equipamento
o consuma para transformar essa eletricidade em trabalho. Nesse caso da lâmpada daqui, o trabalho dela é o quê? Transformar a eletricidade em energia luminosa, ok? Essa é a função justamente da lâmpada. Aí eu pego uma lâmpada, por exemplo, qual que é a potência da minha lâmpada? Ah, minha lâmpada é de LED e a potência dela é 10 watts. 10 watts corresponde ao quê? A capacidade da minha lâmpada de converter, por exemplo, 5 amperes, né, de corrente em energia luminosa, ok? Então a energia dela, o quê? Qual que é a energia que ela consome? Ela consome tantos watts em 1 hora, por exemplo. Essa seria a parte de energia dela, ok? E ela funciona com quanto de tensão, né? O que eu preciso colocar de diferença de potencial, beleza? Para ela poder funcionar ou para ela exercer a energia luminosa que eu necessito. Tá? Se você pegar a lâmpada, por exemplo, que você compra, lá tem descrito lá, energia luminosa tantos, lá tem descrito. Então você consegue pegar lá justamente qual que é a energia luminosa que ela produz. Então todos os dados vêm descritos justamente nesse seu equipamento que você está comprando. Então lá você consegue todas essas informações, você já sabe exatamente o que é cada uma dessas informações, né, de acordo com as grandezas elétricas que a gente explicou aqui. Ok, pessoal? Tá tudo entendido. Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar acionando a gente aí, a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas. Se você tiver necessidade, você pode estar retrocedendo aqui no vídeo, conferindo ponto a ponto, beleza? Então, bons estudos para vocês, continue aqui, o próximo será a aula 3, mais recheado de mais conteúdos também para a gente, né? Desejo a vocês aí bons estudos e boa sorte.